Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã, apresentando o programa de Canela, onde se realiza o 24º Congresso da Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Já vamos tratar da operação Caça-Deputado no plenário da Câmara. Mas neste momento, convido para que façamos um passeio pelo tempo e retornemos a 1917. A 25 de outubro de 1917, portanto, há exatos 100 anos, abriu-se o Congresso dos Sovietes e soldados operários de toda a Rússia. Por uma imensa maioria, os deputados eleitos aprovaram o decreto sobre a terra, consagrando a Revolução Agrária. A terra, toda a terra, era nacionalizada sem nenhum tipo de indenização e atribuída aos comitês agrários, que, com autonomia, a distribuiriam igualitariamente entre as famílias camponesas. Proibidas, a partir de então, a contratação de qualquer tipo de trabalho assalariado. Entretanto, esta revolução, que pretendia ser democrática, não se sustentaria no tempo. A 6 de janeiro de 1918, a Assembleia Constituinte Russa foi fechada pela força, acusada de não se subordinar aos decretos revolucionários. E, já em 1921, surge a figura do ditador Joseph Stalin, que permaneceu no poder até 1953, matando os adversários políticos. Quase 3 milhões de pessoas foram vítimas de Stalin. Em vez de autonomia e liberdade, sucedeu-se o Estado todo-poderoso, o Estado regulador, dando razão à frase do escritor francês Albert Camus: todas as revoluções modernas contribuíram para o fortalecimento do Estado. Foi o que ocorreu com as revoluções socialistas, comunistas do século XX. Os socialistas, os comunistas de hoje estão condenados a reiterar sempre este destino do fortalecimento do Estado totalitário. É a questão inicial que proponho aos participantes. O vereador Idenir Sequim, integrante da bancada do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, na Câmara Municipal de Porto Alegre, professor Francisco Marshall, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o brigadeiro Raul Dias e o advogado Nestor Hein. A questão está proposta. Quem começa a comentar, opinar? Nestor. Não, esse apanhado inicial, essa introdução é importante porque o que chama atenção primeiro é o nascimento dessa revolução, mesmo como foi retratado nessas palavras, né, como uma superdemocracia. E depois isso se frustrou e a Revolução Russa acabou desviando-se dos seus destinos de desejo, de igualdade, de uma nova forma de uma nação se organizar politicamente, socialmente, economicamente. Atribuo muito isso à ascensão do Joseph Stalin ao poder. Quem estuda o modus operandi do Stalin vê que não foram 3 milhões de mortos. Os pogroms, que foram aquela expulsão dos camponeses do interior gelado da Rússia, ocasionou mortes que chegam aí aos exageros, às pessoas que são contra o regime, que 20 milhões, outros 10, mas se não foram 3, foram muito mais pessoas. O Stalin ainda perseguiu todos os seus adversários políticos, né? O escritor cubano que esteve recentemente aqui na Fronteira do Pensamento, o Leonardo Padura, num livro que eu reputo das coisas boas que li nos últimos tempos, O Homem que Amava os Cachorros, ele que começa lá na Revolução Espanhola, já ali mostra a política externa soviética, porque o livro faz também uma reconstrução histórica, o modus operandi da União Soviética na intervenção dos países, deixando
aqueles que foram militar contra o Franco totalmente, para usar uma expressão vulgar, na mão, não é? E perseguiu o Trotsky, depois com o Ramon Mercader, que acabou assassinando o Trotsky no México, e de tal forma que o regime foi tendo essa face violenta, essa face de perseguição. E não acho que os outros regimes tenham uma imensa vantagem, mas um regime que cerceia a liberdade das pessoas, para mim, acabou. Aí alguém diz assim, mas liberdade para quê? Para morrer miseravelmente, como no Brasil, etc. Não, mas eu, por exemplo, acho que, por exemplo, o caso de Cuba tem as suas virtudes, Cuba até se tornou uma potência olímpica quando quis, tem educação, mas essa vida de restrição de liberdade, o Leonardo Padura, esse desencanto de um sonho que ele tinha como revolucionário e como comunista, que nunca se realizou, ele reflete com uma certa nostalgia e com muita argumentação séria e nostálgica nesse livro, O Homem que Amava os Cachorros, que de certa forma faz um corte e nós não podemos entender toda a complexidade da Revolução de 17, seus efeitos e seus governos posteriores, talvez, mas dá um pouco desse tom de que o homem realmente, sem liberdade, o homem se perde. E acho que esse tipo de regime de força é um regime que acaba perdendo totalmente o sentido, porque nós vivemos também em busca de sonhar e de podermos mudar, de ter alguma fórmula de escapar. Nós estamos vivendo aqui perto de nós a Venezuela, onde as pessoas não têm mais uma forma de conseguir reagir a todo aquele estado de coisas ali que está atormentando toda uma nação aqui ao nosso lado e trazendo efeitos para o Brasil, porque há uma evasão de índios, de pessoas todas aqui para o Brasil, já com campos de refugiados aqui na nossa nação. Então, são regimes com essa inspiração que a mim não me agrada. Professor Marshall, sua opinião sobre esses? O meu amigo Nestor Hein também deve ter apreciado no Fronteiras a presença do filósofo, sociólogo francês Edgar Morin, que entre as suas causas está, do ponto de vista da epistemologia científica, a defesa do pensamento complexo. Separar as coisas, compreender os diferentes aspectos de um fenômeno, montar uma equação e ver com prudência o que há na complexidade, claro. Sobretudo da história, que evidentemente é complexa. Muito. E no caso da Rússia, nós temos na aurora dessa revolução um Estado feudal com um grau de violência descomunal que provocou uma ansiedade de mudança histórica, que explodiu primeiro em 1905, o primeiro grande ensaio da Revolução Russa, depois em 17, março, outubro, novembro, num movimento irresistível de enfrentamento do czarismo. E as soluções burguesas que houve, em 17 sobretudo, não atingiram a meta que era eliminar a marca do feudalismo no campo da Rússia. Aí se compreende isso que tu destacaste aqui, Borges, no início. O primeiro alvo da Revolução Russa foi um problema arqui-histórico, vem lá do Neolítico, nas sociedades antigas também era muito grave esse problema, que é da distribuição de terras. Um certo grau de equilíbrio, de isonomia nesse processo, correção das suas tendências, eventualmente reforma mobilidade agrária. Social. Enfim, mas um fator social para ponderar isso, que ali era, claro, de um padrão medieval, né? Então, ali, nós temos um desafio que permanece para todos os regimes que são marcados pela desigualdade, e não é o caso do Brasil. O Brasil não é marcado pela desigualdade, e sim pela iniquidade, que é um grau muito adiante disso. Então, nós provocamos tensão social, que ainda não está bem equacionado. Não soube de nenhum movimento revolucionário que não estivesse por trás do desencadeamento dos conflitos e tomada do poder, um grau de iniquidade social muito violento. Sociedades devem enfrentar esse problema da iniquidade. E, se resolverem dentro de um modelo liberal, virtude para todos. Poderão evoluir com iniciativa privada, com tranquilidade, com bem-estar social, sem a ferida da guerra civil e a tomada do poder e a revolução. Mas esse é um movimento de maturidade histórica reservado a muito poucos povos, que atingiram. Temos várias nações no século XX que conseguiram conciliar com inspiração social-democrata, com componentes de justiça social, um conceito provocativo, uma visão de qualidade de vida e de
redução da disparidade social, sem ferir os elementos de liberdade, que eu tenho certeza que tu pensas quando tu falas em liberdade, Nestor, que incluem, claro, a livre iniciativa, mas outros fatores, a mobilidade, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de autoria, imprensa, de eleições livres, de judiciário, poderes autônomos. E também as liberdades comportamentais, né, que o espírito conservador não vai cercear os costumes dos indivíduos, nas suas opções, desde que não machuquem os demais, né? Então, é um conceito desafiador para isso. E não creio, Borges, para encerrar, eu sei que nós temos tempo aqui, mas que a gente deva associar esse movimento, que é um movimento histórico, assim, muito legítimo, muito complexo, à chaga do totalitarismo que marcou o regime de Stalin, que vai de 21 a 53 e que foi realmente um dos maiores e que prossegue, professor, prossegue na República Popular da China, na Coreia do Norte, em Cuba. Não, Cuba já não há esse grau. Cuba, por exemplo, de 2013 para cá, o próprio Padura falou isso no Fronteiras, foram revogadas as leis de controle migratório. Então entra e sai quem quer. Então tem um modelo aduaneiro similar. Eu gostaria que os presos políticos fossem soltos. Bom, eu também, mas eu estou de Guantánamo igualmente. Mas o que eu gostaria é o seguinte, era que num regime de liberdade como o nosso, onde tu podes ir para Cuba agora, se quiseres, ou para Miami, nem pertinho. Não, também não pretendo. Tem charuto barato e música boa lá, né? Que nós tivéssemos esses índices sociais de saúde e educação que não temos. Então nós também não temos... Uma frase só, o professor Márcio, eu acho que focou bem no nascedouro de 17, houve a queda dos Romanov, depois a sua execução, esse cesarismo que graçava ali. Houve, inclusive, uma cesarina que fez um enclave alemão na Rússia, porque saíram perseguidos por ali, fugiram depois, em função dessas questões do regime. Mas só queria complementar, dizer que depois de 53, da invasão de Praga ali, continuou esse viés totalitário e ali houve uma grande polêmica, principalmente na França, o berço do iluminismo, entre o existencialista Jean-Paul Sartre e o Raymond Aron, que era um outro estudioso dessa fenomenologia, dessas questões, e o Albert Camus, que se voltaram e ficaram numa linha de oposição e de choque com o Jean-Paul Sartre, que abraçou essa invasão e esses regimes totalitários, e acho que, de certa forma, o Sartre tisnou um pouco a carreira dele por ele não ter percebido o que o Raymond Aron e que o Albert Camus, que é um grande escritor, perceberam e que foi citado aí no... Brigadeiro, a União Soviética foi dissolvida em dezembro de 1991, resultado da declaração do Soviético Supremo da União Soviética, e o regime comunista persiste na China, na Coreia do Norte, em Cuba, no Vietnã do Norte, na República do Laos e na Moldávia. E temos, então, essa circunstância do endeusamento de um Estado totalitário. Sim, todos eles super desenvolvidos, todos super desenvolvidos, coisa que não são. Por quê? Na essência, Borges, eu me permito fazer o contraponto. O que acontece com o regime socialista e os regimes comunistas? Eles contrariam a mais importante das minorias, aquela que deve ser privilegiada em toda situação, que é o indivíduo. Então, toda vez que o Estado opressor, ele escraviza, na prática, o indivíduo, nós estamos frente a uma ditadura. Ditadura mesmo, porque você falou em Cuba, os médicos cubanos, que até hoje não fizeram a revalidação do Conselho Nacional de Medicina, eu não sei se são realmente médicos, eles não têm o direito de receber o dinheiro, porque aquilo foi só um jeito, pelo foro estabelecido, pelas estratégias do Foro de São Paulo, para mandar dinheiro para Cuba. Assim como eles esgotaram o dinheiro do petróleo da Venezuela. Esta é a coisa real, pragmática. Isto é o fato.
E esses países que você citou todos, não existe, certo, o respeito ao indivíduo. Existe o respeito ao Estado, à nomenclatura, principalmente, aquelas pessoas que estão mandando. E isto veio desde a origem, certo? De todos os regimes comunistas, e normalmente o mais citado é o regime russo. Você fala da glasnost e da perestroika. Eu queria ler um artigo, de algum analista em 1988 que previsse a queda do Muro de Berlim em 89. Então, foi um passo em que acabou a própria essência da raça humana, do gênero humano, do indivíduo, se sobrepor à ditadura do coletivismo. Isto foi o que aconteceu em 89. O vereador Idenir Serquim, dentro da esteira do assunto que nós estamos tratando, chegou há pouco da sessão plenária da Câmara, em que o projeto do vereador Vambert Lorenzo, do PROS, foi rejeitado em função da troca de destino do memorial em homenagem ao Prestes. Foram 18 votos a 15. 15, eu acho que a 15 foi 3 votos. Foi 3 votos de diferença. O seu voto, vereador? Eu votei contra. Contra o memorial? Contra o memorial. Achei que o Prestes não merece um memorial. Por isso. Eu acho que bandido, quanto mais a gente levantar as coisas de bandido, mesmo que seja ideológico, não tem nada de ideológico. Bandido é bandido. Isso é da mesma turma desse bandido italiano que está ali, que veio embaixo das asas do governador Tarso Genro, o Cesare Battisti. É tudo mais ou menos da mesma linha. E eu queria já, os três que falaram são estudiosos bem mais que eu sobre o assunto do comunismo. E eu vou falar da prática do comunismo. O brigadeiro levantou uma palavra fantástica chamada respeito. E respeito é tudo que o comunismo prega para não se ter com a família, para não se ter com a hierarquia, para não se ter respeito. Primeiro começa nisso. E a sociedade vai sendo degradada. Primeiro mentem para fazer a revolução, as mil maravilhas que tem do outro lado. E logo em seguida se viu isso. A morte do Trotsky é mais ou menos uma coisa, essa luta dentro do início da Revolução, mostra isso. Não se teve respeito com ninguém lá. Um matou o outro, até o Stalin foi liquidando todos aqueles que o ajudaram a fazer a Revolução. Ele tinha ajudado o Stalin, que dizem que ele era o chefe militar, que pensava as atrocidades que o Stalin nem sabia que eram cometidas, e ele continuou por 30 anos fazendo isso, eliminando as pessoas. Então, o comunismo de democracia não tem nada, tem chumbo, eles matam. Se é adversário, eles matam. E mataram durante todos esses tempos. E sempre começam na distribuição de terra. O Mao Tse-tung fez a mesma coisa, o Pot lá mandou... O Pol Pot mandou quantos que ele matou? Lá os coitados camponeses, com mentiras e com promessas. Então, sempre começa lá. Aqui mesmo começaram a invadir terra uma certa época. Uma invasão atrás da outra, invasão, que chamavam de ocupação. E de reforma agrária, nada. Então, é apenas o sentido de tirar o que os outros fazem com o trabalho. O comunismo é isso. Tira de quem trabalha para dar para quem é vagabundo. Grande verdade é essa. É o que está fazendo... Virou uma indústria. O que fez o Maduro, que fez o Chaves, o que fez o Maduro, destruiu a Venezuela. Destruiu a Venezuela. País rico. Um país rico, nosso vizinho, e destruiu a Venezuela e o povo. E isso é um norte do comunismo. Então, nós temos que ter cuidado, primeiro de tudo.
Nós aqui não tivemos um comunismo, tivemos uma esquerda que durante 13 anos ficou no poder. Mas mais 20 anos atrás, nós temos que... Não é dos 13 anos, é 25, 30 anos que vem se preparando ideologicamente em todos os setores da sociedade. Nós tivemos uma influência do PT e da esquerda durante quase 30, 40 anos. E é bom estar do lado do professor Marshall, que é um estudioso, que eu respeito, mas esta é a minha opinião e hoje é a grande opinião do povo brasileiro, que não quer mais saber dessa esquerda louca. Então... Bom, mas nós temos um quadro cultural um pouco mais complexo quando se cria esse estigma do anticomunismo, que cria um demônio e ali acomoda todos os preconceitos que ele deseja atacar. Então, hoje se associa, inclusive, certos tipos de arte, certos graus da liberdade, a atitude dos professores, como se todos fossem um demônio chamado comunismo. Isso eu quero denunciar como uma esquizofrenia, como um erro cultural. Não é assim. Igualmente, supor que totalitarismo é privilégio do comunismo. Nós tivemos na América Latina uma ditadura de orientação econômica liberal. Crudelíssima. Matou pessoas. Mas não tirou propriedade de ninguém. Não tirou um alfinete de ninguém. Mas de orientação, sim, tirou vidas, né? Não, tirou muito menos do que o comunismo tira no mundo todo. Continua tirando até hoje. Mas nenhuma vida se justifica. Mas como é que eu estou falando do Chile, do regime Pinochet, que tinha orientação ideológica liberal. E o paredão do Castro não tirou vidas? Um humanista como eu é contra todos os regimes totalitários. Então tá. Todos os regimes totalitários. Não vou confundir totalitário com comunismo. O totalitário é uma coisa eu queria só dizer uma frase, regimes liberais igualmente. Não sendo eu um homem de esquerda, eu não sei o tamanho do meu direitismo, mas eu não sou homem de esquerda, né? Eu acho que essa questão do memorial, ela tem um problema. Porque o pessoal que está no espectro político mais à esquerda quer o memorial. Eu acho que tem que haver uma votação democrática em relação a isso. Eu não votaria no Prestes, porque eu não sou um admirador da trajetória política do Prestes, porque por razões de ele ter visto a Olga Benário ser deportada depois de fazer uma aliança com o Getúlio. Isso é grave. Pela falta dessa humanidade mais à flor da pele que a gente... Uma coisa grave, tisnou a vida dele, mais do que tudo. A coluna Prestes depois foi dissecada, hoje tem uma bibliografia certamente farta sobre até um revisionismo, exagerado ou não, enfim, sobre a coluna. Mas o Prestes sempre esteve ao lado desse stalinismo mais duro. Então, eu não admiro o Prestes, mas tem o seguinte, tem gente que gosta do Prestes, tem gente que gosta do Castelo Branco. Eu fui contra, por exemplo, a mudança de nome. Por quê? Porque se a cada onda política nós mudarmos... Até porque passe ali um pai de esquerda e diga assim, filho, isso aqui, essa avenida aqui, o nome foi dado por um ditador. Ou o filho de um jeito diz assim, isso aqui foi um homem humanista que lutou na Segunda Guerra Mundial, etc. Tal. Eu acho que se a cada mudança de fluxo da política, tu mudar os nomes das nós vamos enlouquecer. Nós vamos ter que acabar com as ruas de Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas também deu o seu viés ditador. Júlio de Caxias. Então eu acho que cada um dentro da sociedade, no momento histórico, ele é um espelho de um momento. Então eu acho que acabar com o debate. Mas tu provocaste um debate aqui que é quente e agora o debate é bacana. Não sei se me fiz entender. Eu acho que... Eu acho que assim, o assunto... Eu acho que é por aí uma questão. A essência do programa está expressa no nome. Vamos ampliar o esclarecimento. Debates. Eu quero apenas dizer que estão abertas até 27 de novembro as inscrições para o vestibular do curso superior em gestão de cooperativas da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, SCOP. A prova única será realizada em Porto Alegre no dia 3 de dezembro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.escoop.edu.br. Uma mensagem do Sescop RS. Uma mensagem agora do telespectador de Taquara, o senhor Richard Braga, que diz que Bolsonaro esteve em Porto Alegre, Eduardo Bolsonaro, que é filho do candidato à presidência, esteve em Porto Alegre, lotou uma casa de eventos num programa de televisão. Qual a explicação para esse fenômeno, não só entre os brasileiros, mas entre os gaúchos
também o fenômeno Bolsonaro. Ele está assustado, viu, Bolsonaro, com o direitismo do Luizinho Pereira Lima. Esse menino está demais. Esse menino está demais. Mas Borja, eu queria só fazer rapidamente, lembrar, né, ao nosso professor que ele falamos do respeito à lei, e ele falou alguma coisa em termos de demonizar, demônios. Estereotipia, assim, quando o discurso anticomunista, a mim, só que perigoso. O discurso não é, olha só, o discurso não chega a ser anticomunista. O discurso é anti qualquer Estado que escravize o seu indivíduo. E aí entra, quando o noso professor se referiu à arte, não, porque a arte, muito bem, só que qualquer coisa tem que sujeitar à lei. E aquele episódio de arte que está rolando aí há mais de mês sobre isso, não respeitou a lei. Inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê, Borja? Aí eu quero saber por quê. Porque isto faz parte, ninguém está fazendo, porque está tudo escrito. Se a senhora e o senhor, que nos honram com a sua audiência, procurar, a internet está aí aberta, procurem as atas do Foro de São Paulo. Está escrito o que é que tinha que ser feito. E vou dizer mais, principalmente na segunda reunião do Foro de São Paulo, realizada na Cidade do México em 1992. Todo momento político que veio a seguir, inclusive com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder, estava ali estabelecida toda a trajetória, toda a sua ação política que deveria ser feita. E precisa destruir a família, precisa destruir os valores maiores, certo? Porque tudo se justifica se for pela causa. Pode roubar, pode assassinar, pode fazer tudo. São milhões de pessoas, 14 milhões de desempregados, mas pela causa tudo vale. É assim que é visto. Eu não estou de acordo com nada do que o senhor disse, quero deixar claro para o espectador. O senhor Edgar... Sobretudo quanto à arte, porque esteve lá um promotor da infância e da juventude e verificou que nada havia. Então, eu estou seguro agora, brigadeiro, com todo respeito, que o senhor não foi à exposição. Mas dá para divergir. Que o senhor não leu o catálogo. Eu não fui à exposição. O motor foi sem as crianças. Eu não fui na exposição. Ele foi sem as crianças. Eu não fui à exposição porque ela foi fechada antes que eu pudesse visitar. Mas eu recebi o catálogo e eu li. Só que a justiça aceitou. E ao ler o catálogo... A justiça aceitou a denúncia. O Ministério Público foi veemente em condenar toda a agressão humanística, a agressão à liberdade que o senhor acaba de falar aqui. O que não é a perfeição. Não. Então, houve uma agressão. O Santander é que cometeu o Santander que errou. Se o Santander não tivesse sido covarde... Não havia censura da justiça. Não havia nenhuma. Se o Santander não tivesse sido covarde, não haveria essa tensão social. Só um assunto passou batido aqui do Cesare Battisti. Então, eu queria dizer o seguinte, eu talvez aí no meu direitismo, né? Eu sempre almoço durante a semana com um amigo meu que é comunista clássico, foi do Partidão, e ele é a favor do Cesare Battisti. Eu sou a favor da extradição do Cesare Battisti. Por que eu sou a favor? Eu não vou dar os argumentos dele, porque eu não sei qual é a posição do Marshall. O Cesare Battisti foi condenado à revelia, mas a revelia, um assaltante de bancos não vai ao julgamento dele, se ele não vai ser revelia. Depois, a França o deportou por essas razões. E o Cesare Battisti veio aqui ao nosso país, onde ele está aqui homiziado. E o Mino Carta, mas eu também tenho a companhia de um sujeito de esquerda comigo. O Mino Carta, que é italiano e radicado aqui no Brasil há muito tempo, também é a favor dessa deportação por razões de ordem penal, por razões de que a Itália é uma democracia plena. Depois do Mussolini, a Itália nunca mais teve um golpe de Estado. Então, eu acho que a justiça italiana merece que se decline a ela a foros de que o Battisti não vai ser morto na Itália, que é as razões pela qual se disse aqui que ele não poderia ser deportado. Só para eu ter uma posição também sobre isso, que não é a mais simpática, mas eu tenho posição em relação ao tema. Mas estranho, Nestor, é que pessoas, um paraplégico, o governo brasileiro resolveu dizer que aquele cidadão que tinha sido condenado foi mal julgado. Ele não teve oportunidade de se defender. Então, que vá lá se defender. Não pode o setor do governo brasileiro dizer que não, o processo lá foi mal conduzido. Queriam condená-lo de qualquer forma.
Mas essa decisão não é do judiciário e muito menos do governo brasileiro. Tem que ser uma decisão do governo e da justiça italiana. De qualquer forma, o ministro Fux agora deve levar isso ao plenário do Supremo Tribunal Federal e essa situação vai ter vamos dar a oportunidade aos nossos telespectadores que enviam suas mensagens. O senhor Edgar Pinter, o comunismo é e foi o maior flagelo da humanidade. O CREMERS saúda a reabertura de direitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área da saúde mental. O CREMERS vê a medida como manifestação de solidariedade aos pacientes e seus familiares. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. O que nós vimos hoje pela manhã na Câmara dos Deputados foi... Desculpe rir, mas a Operação Caça-Deputado. A oposição deu um jeito de arrumar, de estabelecer uma pegadinha, né? Estavam lá, não marcaram presença. Agora sim, já há presença e o presidente Temer e 2 ministros serão liberados da continuidade do processo. Mas de qualquer forma, foi um modo inusitado e eu acho que inédito. Não me lembro de outro episódio na Câmara dos Deputados de ausência. Claro que... Agora, esse é um assunto muito tormentoso, né? Porque vamos pensar bem, né? Essa chapa que se elegeu junto a presidente Dilma Rousseff e o Temer, os dois se elegeram e o voto do ministro Benjamin no Tribunal Superior Eleitoral foi muito contundente. Se envolver, os dois se elegeram enganando o povo brasileiro, dizendo que nós tínhamos condições financeiras que não tínhamos e tecer uma série de considerações com dados efetivos de que a eleição dos dois foi um engodo. Dos dois. O ministro Gilmar Mendes, que recentemente esteve em Porto Alegre, tinha muito interesse quando a ministra Dilma estava lá. Quando ficou só o Temer, ele deu uma guinadinha na posição dele, mas o padroeiro dos advogados é o Santo Ivo, o juiz deve ser também, as pessoas mudam de ideia, são volúveis. Assim como o procurador-geral, até que era competir, ele não denunciava nada, depois ele veio... Mas ali... se eu estivesse lá, eu votaria pela cassação. Mas se eu fosse deputado hoje, que evidente. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o tipo de pessoas que se identificam com a minha ideia, eu não votaria pela permanência do Temer na presidência da República, mas eu reconheço que é uma situação tormentosa. Porque o povo está cansado, não reage mais. As pessoas que estavam indignadas com a corrupção disseram, vamos trocar o Temer pelo Maia. E logo em seguida pelo e aí uma turbulência internacional de investimento, tira Meirelles, então as pessoas já estão... Por outro lado, a oposição ao governo está satisfeita com o Temer sangrando no poder e a cada dia com um novo escândalo, porque ele sangra e cada vez mais desgasta a imagem governamental e a imagem dos partidos situacionistas que o apoiam. Então está todo mundo de acordo com o Temer lá onde ele está. Os brasileiros decentes não. Não. Por isso que eu frisei. Se eu estivesse lá, eu não me veria de prestar contas dos meus eleitores e dizer que eu apoiei esse negócio. Mas quero dizer assim, de um ponto de vista geral, a política como ela está hoje, que ela é extremamente utilitarista, está todo mundo acomodado nessa situação aí, esquerda e direita. Mas todo acho que cresceu, Nestor, um grau... Eu digo os operadores. Cresceu um grau de hipocrisia que gerou um segundo mal recente no Brasil. O grau de hipocrisia. Porque o argumento de moralidade que levou milhões às ruas se verificou uma hipocrisia, uma falsidade. Se viu, depois disso, escândalos morais de indecência iguais aos que motivavam aqueles. Pois é, hoje o deputado na hoje, por exemplo, só hoje eu te comentava hoje quando cheguei aqui a foto, que logo nossos espectadores verão, do deputado do Rio Grande do Sul, do seu partido, Tarcísio Peronde,
no plenário da Câmara com uma tabela com o nome de cada deputado e ao lado coluna valor. Não é muito diferente. Não, assim, mas não é muito basicamente diferente. gestão da compra do voto. Não foi nada diferente do que o PT fez. Que é diferente ou igual. Márcio, vamos tentar nos pôr de acordo. Tu não achas que aquele pessoal que pediu a saída da Dilma estava no espectro político mais à direita do que à esquerda? Eles eram eleitores do Aécio e anticomunistas. Tá, eu quero te perguntar o seguinte, e onde é que está agora a esquerda que poderia ir à rua? Está arrasada. Vamos! Então ela não acha que é corrupção? Ela não acha que deve se indignar? Ela ensaia movimento. Então, não, mas a esquerda sabe que toda essa roubalheira... Ensaia, mas ela não está conseguindo. Foi ela que fez. Mas vamos nos pôr de acordo. Ali, ó, historicamente, no Brasil, quem melhor mobiliza multidões e pessoas é a esquerda, não é a direita. Mas no momento dinheiro não dos está conseguindo. A esquerda está interessada na manutenção e na gestação desta monstruosidade que está acontecendo. Pode ser. E será herdeira direta dessa bagunça. Um certo grau, sim. Por isso que não há mobilização. Hoje pela manhã... Então também é indignação seletiva. Hoje pela manhã... Assim, Enquanto o quórum... É hipocrisia, né? Enquanto o quórum não era atingido, deputados do PMDB foram cedendo na tribuna e um perguntou, mas onde é que está a massa? A esplanada aqui está deserta, não tem ninguém protestando. Há um desencanto muito forte. Né? Mas o que o deputado Perondi fez hoje não está muito longe do que o PT fez com o mensalão. Mas é uma imoralidade. Sim, assim como o PT também é imoral. Não vou agora. Não, mas como eu dizendo que um e para outro. Vale para dois. Ninguém isenta nada. Está isentando. Vale para um fez, outro fez. Não, é indecente. É indecente. E qualquer um faz. Não defendo o PT, coisa nenhuma. Não defendo nenhuma corrupção, nenhuma moralidade, mas não vou acobertar. E outra coisa, o governo que praticou corrupção era um governo de coalizão. E o protagonista dessa corrupção foi o PP. PP é o recordista em indiciamentos da Lava Jato, percentual. É o recordista em valores desviados, PP de Não, direita. em valores é o PT. Não, disparadamente. Em valores é o PT. Isso aí é dados da Lava Jato. Professor. Tá? Junto com o PMDB, junto com Por isso, o grande... Assim, então vamos confundir as coisas, porque a quadrilha que tomou o poder no Brasil, ela não é de esquerda. Ela é uma quadrilha de oportunistas de rapina que tomou o poder concentrado em Brasília e produziu esse mal. Direita e esquerda. PP não é de esquerda. Eu vou tentar resumir citando o grande economista norte-americano John Kenneth Galbraith, que disse: nada é tão admirável em política quanto uma memória curta. Quando nós da Unicred entregamos qualidade, vamos muito além de você. Também levamos o nosso melhor para cada um que se relaciona com a gente, como nossas equipes e parceiros. É por isso que, pelo segundo ano consecutivo, fomos eleitos uma das melhores empresas para trabalhar pelo prêmio Great Place to Work. Unicred, mais valor para você e para todos os nossos colaboradores. Vereador Sequim... manifestação do senhor Fernando Magalhães. Ele primeiro cumprimenta a bancada, diz que a bancada é maravilhosa. O Brigadeiro Dias tem toda a razão. O governo de esquerda tem que ser expulso do país. Deus do céu. Manda um grande abraço ao senhor, diz que é seu fã. Obrigado. Vai lhe mandar um relho. E também faz a seguinte observação. Diga ao vereador Sequim que por pouco não apanhei de um cidadão que estava vendendo objetos na rua. Aliás, não dá mais para caminhar na Rua da Praia de novo, pois não queria comprar nada dele, sim da loja que tinha garantia. O que você está vendo no centro de Porto Alegre? Que esculhambação? Degradação. Nossa. Isto é uma coisa de chorar. Eu confesso que quando eu vou para o centro eu fico numa tristeza enorme. Porque nós tivemos um trabalho, Nestor, um trabalho fantástico. Eu recordo. De conversar com os ambulantes que estavam lá há muitos anos. E que se transferiram ali para o Camelódromo. Mas foi tudo conversado, explicado. Vai ter um projeto, vocês não vão mais ficar na rua, vocês vão poder ter uma loja lá dentro. Foi meritório a época isso. E conseguimos fazer isso sem
sem forçar, sem violência, para transferir da rua para o camelódromo. Eu fiquei junto no final de semana, que era da praia, e fui junto com eles levar as mercadorias deles da barraca, quando foi desmanchada as barracas, para dentro das lojas deles. Foi uma coisa fantástica, boa. A inauguração, se fez uma inauguração com aplauso deles, com a inauguração, em vez de fazer uma festa, nós fizemos o seguinte: a melhor inauguração para quem inicia uma loja é fazer uma compra. Foi assim, eu fiz uma compra numa banca para inaugurar o camelódromo. Não foi feito nada, o Fogaça mesmo, o prefeito não é dessas de fazer estardalhaço, essas coisas. Ele é mais discreto, e nós fizemos assim. E a cidade ficou limpa durante 5 anos, 6 anos. E infelizmente agora está nesse jeito, nós vamos ter que nos reunir todos, vereadores, prefeito, secretário, seja ele quem for o secretário, polícia, todo mundo vai ter que fazer um esforço enorme para voltar ao que nós já vivemos 5 anos. E fazer um registro, né? Depois antes dessa iniciativa, que eu considero meritória, o Adelicel, que esteve aqui no programa, também bateu o bico nas ruas ali e usou a polícia para tirar os caras. Mas agora o PT não ajudou, não deixou ele fazer. Mas eu quero dizer assim, mas o Adeli, ele cumpriu o papel dele. E ele chamava a polícia. E essas são as ocasiões em que a polícia, obviamente, com moderação, que a polícia deve ser utilizada. Agora, não é perdoável, por exemplo, que o nosso viaduto da Borges de Medeiros tenha gente ali com colchões de casal, com bidê. Isso perdoa. Isso qualquer governo tem que tirar na hora. Isso aí não tem explicação lógica. Não dá para higienizar. Agora você se põe no seguinte, solucionar. Agora, sim, mas eu quero dizer um problema social. Não, eu digo jato d'água lá. Não. Mas as pessoas se instalam ali comodamente. Não pode. Mas eu acho, Nestor, que na rua Claro, aí vamos achar uma alternativa. Vamos achar uma alternativa. Agora, tivemos a chegada de imigrantes por exemplo, qualquer controle em você imagina o seguinte, o sujeito... Não, e com o nome de imigração humanitária. Não só para terminar, o sujeito tem uma loja de calçados. O PT trouxe... O sujeito tem uma loja de calçados. Trouxe com dinheiro do PT e trouxe os imigrantes. Gera 18 empregos. Aí o sujeito bota ali na frente, sem pagar imposto, calçados. Se eu fosse lojista, eu entraria com o Homem Judicial e eu não pago mais impostos. Se não me garantirem ou não pago, eu também. Agora, isso não é possível acontecer. Não é possível acontecer. Tá demais. As equipes de fiscalização do CRMVRS rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos, o equivalente a mais de 23 voltas na Terra. Tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas da medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. Nestor Rainer, o juro cai ou não cai? Estamos aguardando. O juro cai ou não cai? Eu estava indo lá para a Arena do Grêmio e eu sei que existe um mercado de camisetas pirata, até porque as camisetas oficiais dos nossos clubes aqui são caras, né? Mas o sujeito botou um varal na entrada da arena, um pouquinho antes da loja do Grêmio, mas aí não dá. Cara, tu tá abusando. Vai para longe, daqui vai para outro lugar. Não tem mais jeito, mas o juro depende dessas oscilações. A economia se descolou muito da questão política, como se o Brasil dissesse, assim o que a Itália já disse em alguns momentos da sua vida política, quando houve essa destruição da política na Itália que acontece até hoje, né? Ela se descolou, o italiano disse assim, cara, eu vou trabalhar, eu vou tocar a vida e os agentes econômicos e tal, e se descolou da política. Eu acho que o Brasil se descolou, os agentes econômicos, as pessoas e tal, se descolaram, mas se descolaram um pouco, não muito. Então, o juro vai cair, mas vai depender muito de uma série de questões. Aí, por exemplo, um novo dado aí sobre questões ligadas à reforma da Previdência, dados infirmando a necessidade da reforma da Previdência, que eu não examinei ainda, confesso. Fortes, né? Que eu não examinei ainda, confesso. Mas há uma série de turbulências. E essas reformas aí são exigidas por um contexto internacional, por uma série de fragilidades econômicas do Brasil. Isso tudo pode trazer elementos novos e atrapalhar a queda de juros. E a internação do Temer hoje nós vamos ver amanhã. Opinião do senhor Jorge Lisboa Gelser, de Erechim. Um grande abraço aos telespectadores que nos acompanham em Erechim. A discussão sempre é válida, até para que fortaleçamos nossas posições. O comunismo já foi sepultado, fracassou. Contudo,
oportuno fixar que ditadura, seja de esquerda ou de direita, Não serve. ofendem serve. a Não serve. dignidade do Não ser serve. humano. É isso. Ainda não se inventou, apesar de todos os pesares, regime melhor do que o democrático. A opinião do senhor Jorge Lisboa Guilzer, de Erechim. Mas, Jorge, só Viva lembra o uma senhor coisa. Jorge. Lembro só uma coisa. Abraço, senhor Jorge. Um cientista político americano decretou o fim da história. O fim da história não é o que as pessoas pensam, o fim da história... Francis Fukuyama. Mas o Francis Fukuyama disse o seguinte, que vicejariam de tal forma os regimes de social-democracia, etc., que não haveria mais esse embate. Bom, depois disso surgiu o Estado Islâmico. Então esse negócio está sepultado, não tem nada sepultado no mundo. Tudo pode acontecer. Pode A voltar. opinião de Dona Carmen, que é de Osório, diz que hoje ela veio a Porto Alegre, na Borges e Medeiros, ficou chocada com o que viu. Não dá para andar nas calçadas sem tropeçar nos ambulantes estrangeiros e suas bugigangas. Moradores de rua, sujeira, um cheiro insuportável. Está aqui o registro de Dona Carmen. Agora, mas isso não é difícil, do né? município Tem de fornecedores Osório. em grandes galpões explorando essa mão de obra desses. E o artigo hoje, Isso é cartelizado. Isso é só ir atrás que vai se achar o... que essa pirataria dá um lucro de 80% acima da média do que dá o tráfico de drogas. Mas não tenha dúvida, isso é uma grande máfia internacional. Eu enfrentei muitas ameaças quando eu tentei, porque eu não ataquei o camelô na rua. Tem que pegar o depósito. Isso. Tem que pegar o atacadista. Aqui está me mandando um recado aqui, o Jair Steffens, do bairro Glória. Um abraço, Jair. Ele está dizendo que o debate está muito bom porque tem um professor qualificado que faz o contraponto. Bondade dele. Muito obrigado. Não entendi essa parte. Sabor verdade, irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente essas linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Nestor Raim, e o Grêmio que vai jogar hoje à noite? É aquele Grêmio impetuoso do início do campeonato ou o Grêmio que andou tremendo a perna em alguns jogos aí? O senhor sabe. Esta é a questão. O senhor vive os bastidores do Grêmio. Qual o Grêmio que vai surgir da boca do túnel hoje? Não, vamos dizer assim, os nomes que vão compor os jogadores que vão entrar em campo é uma formação praticamente toda ela titular. O Grêmio se ressente de ter feito opções em função de um elenco que não é numeroso, de não ter jogado constantemente com esse time. Houve momentos desse ano que todas as pessoas que gostam de futebol apreciaram o futebol do Grêmio, que é até um futebol anti-Grêmio, que é o futebol sem porrada, sem calção sujo de barro, sem balão, sem ignorância, um futebol bem jogado, que todos que gostam de ver futebol gostaram do Grêmio. Depois o Grêmio perdeu um pouco esse elan, até porque os outros times também viram a maneira do Grêmio jogar, mas principalmente pela descontinuidade. Mas se o Grêmio hoje entrar em campo às 9h45, é a minha opinião, né? Com cuidados defensivos, para ganhar o jogo, o Grêmio tem muita chance de sair de lá com um bom resultado. Agora, se o Grêmio for para o Equador, para Guayaquil, para empatar o jogo, o Grêmio vai se dar muito mal, porque quando a bola começa a transitar ali pela tua defesa a todo momento e tu começa a dar balão para despachar a bola, o teu futuro é trágico. Então o Grêmio tem que tentar jogar esse jogo que já o fez vitorioso no passado, ganhando fora de casa como ganhou a Copa do Brasil do ano passado. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RS. Valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS em Foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar o exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar e
é a segurança da sociedade. Por quê? Porque a segurança da sociedade deve ser uma prioridade do CREA. Separar a Brigada Militar do Corpo de Bombeiros. CREA, valorização e defesa da área tecnológica. Tem uma pergunta a lhe fazer, vereador Edelir Sequim. O PMDB vai ou não vai entrar no governo Marquesan? Só uma questão de ordem última. Hoje é o dia do engenheiro. Ah, bom, então nosso abraço Então, a todos. a função da alusão, então, vamos cumprimentar todos esses profissionais de Então, um abraço ao Paulo Sérgio de também. diversas áreas, não é? Não, o dia do dentista São tão também, acho que o dia do importantes. dentista também. Não sei se é coincidência, mas se é também os Os dois dentistas. fazem ponte. Dentista e o engenheiro. Não tem mais ponte, agora é implante. Edelir Sequim, nobre vereador, o seu partido entra ou não entra no governo Marquesan? Olha, essa pergunta é interessante e oportuna. Então, Nas vamos ver. últimas semanas, nas últimas 2 semanas, se falou muito sobre isso. O que houve? Aliás, a primeira referência a esse assunto foi feita É na verdade. modesta coluna É verdade. e eu assino é verdade. no Jornal O Sul, no Houve, Portal O Sul. houve um almoço, o Luiz Roberto Ponte convidou algumas pessoas para um almoço na casa dele, que aliás são uns almoços fantásticos. A esposa Pantagruélicos. dele- a esposa dele cuida muito bem desses detalhes, principalmente da sobremesa também. Então houve esse almoço com algumas pessoas, mas em nenhum momento foi para se tratar de entrada ou não entrada do PMDB no governo. O que houve lá foi tratar sobre a planta de valores do IPTU. O Luiz Roberto Ponte e algumas pessoas, que ele representa, a Sociedade de Engenharia, entendem que se O deve... senhor participou desse almoço? Cheguei pouco tempo, mas participei sim. Não foi a tinha- versão que eu recebi. É, essa não, aí mas nova. pela importância. Mas Deve eu ser- acredito na sua versão. Deve porque ser eu sou pela de importância. credibilidade. Pela importância das pessoas que estavam lá. Em nenhum momento se tratou de entrada no governo. Ao contrário, o próprio presidente, Antenor Ferrari, deixou bem claro, olha, o PMDB não conversa nada de entrada ou saída, ou de apoio ou não apoio, em troca de cargos. Isso o PMDB definiu. Nós fizemos, no início do ano, uma reunião com o PMDB, com os nossos com o ex-prefeito. Vereador, quem ficou 12 anos no poder, com cargos, vocês tal, sente. ser apeado do poder, fica aquela cosquinha na mão. Cargo de novo. Até acredito. Mas não, eu não tenho nenhum cargo, mas também não condeno quem os tem. Não tenho nenhum problema. Mas o PMDB não vai entrar no governo. Primeiro, para entrar no governo, precisa ser convidado para entrar no governo. Ah, mas não. Segundo, O prefeito já deve ter feito esse convite. Eu conheço um pouquinho de Segundo, tem que bastidores. passar pela instância partidária, tem que... Né? Não. Então, isso tudo foi uma boa especulação, mas não é concreto. Ok. Vamos agora ao quadro Saúde, com a doutora Daniela Cornélio. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Convidar ela Cornélio, para ser médica secretária. mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora, em nosso meio, já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França, Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Muito obrigado, doutora Daniela. Manifestação do telespectador, o senhor Marciano Schaeffer. Depois de 100 anos de uma tragédia de proporções titânicas, como foi o comunismo, estão fazendo um monumento em ode a um bandido e assassino de uma menina, o senhor Prestes. A população decente de Porto Alegre deve se levantar em uma petição para que neste lugar seja feito um memorial em homenagem aos 100 milhões de vítimas das tiranias comunistas mundo afora, como existe na Hungria, na Lituânia e na Estônia. Manifestação do senhor Marciano Schaeffer. Vereador, tem mais uma pergunta a lhe fazer. O
soube de fonte segura que o Executivo está pensando na possibilidade, diante da derrota que sofreu, quando tentava aumentar o IPTU, faria o envio de uma nova planta, valores da planta, não é aumento, no valor da planta, o que não é, não se caracteriza, de alíquota. E baixaria, e ainda baixaria, aumenta o valor dos imóveis. E corrige baixa, o valor venal, né? Isso, corrige o valor venal e, para não caracterizar aumento, baixa um pouquinho, mas ainda daria um peso na conta de que cada um deve pagar. Eu acho que o que aconteceu com o IPTU foi uma grenalização. Eu acho que foi mal conduzido de todas as partes. Você é a favor ou você é contra o aumento do imposto? Ninguém é a favor do aumento do imposto. Ninguém, de sã consciência, é a favor. Tem que fazer corrigir as injustiças, fazer uma coisa justa. Tem muita coisa pagando, tem muita gente pagando muito pouco, tem outros pagando normal. Porque não pode fazer o que está pagando pouco só subir o mesmo percentual do que está pagando alto. Tem que corrigir, fazer um tributo justo. Próximo governo. Não, acho que o ano que vem o próximo... Mas uma das motivos da eleição do prefeito Marquesan foi não aumentar impostos. Bom, sabe que eu até não tinha prestado atenção porque eu apoiava o outro lado. Então... Não, estou dizendo o seguinte, foi uma pedra de toque. Mas eu acho que aí, não, mas eu acho que aí aumentarei. Mas acho que aí está errado. Não pode aumentar imposto. Tem que corrigir a planta. Mas que eu saiba, demagogia não emite promissória. Mas vai gerar aumento, né? Se corrigir, vai gerar aumento. Mas como é que... Desde quando que demagogia emite promissória? Não, ninguém pode ir lá e cobrar aquela. O professor Marshall vota depois de 4 anos. Imagina aquilo que a Dilma e o Temer prometeram se fosse cobrado agora. Então, e até aproveitar a Dilma e Temer, eu quero... Hoje eu não, disse... voto do Benjamin. Olha aqui, senhor, dona Carla, tinha o Brigadeiro Dias como meu ídolo, mas surgiu Edenir Sequim, está me conquistando. Opa, dona Carla. Mas estão se estapeando os homens. Estão se estapeando os homens aí. Mas eu estava dizendo, só para terminar isso da Dilma e do Temer, hoje mesmo um vereador me pediu, o senhor votou em quem no segundo turno? Porque eu sempre digo, quem tem que dar explicações sobre as confusões do governo Dilma e Temer é quem votou neles. Sim. É quem votou neles. E aí ele quis me constranger no microfone e disse, o senhor votou em quem? Eu votei no meu bandido, o senhor votou na sua bandida. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final do vereador Edenir Sequim. Olha, foi um belo debate hoje, eu gostei muito do debate que nós fizemos aqui, porque nós sempre temos que lembrar, e juntou a votação lá na Câmara sobre o Prestes e falamos sobre o comunismo. Eu acho que nós temos que cuidar de todas as formas de governos totalitários. Isso nós concordamos, eu acho que todos nós Isso aqui. é consenso. Isso é consenso dessa mesa. Cuidar desses descambados que se dá quando o governo se acha forte demais. Às vezes até um eleito democraticamente começa a se sentir poderoso demais e fazer bobagem. Então, temos que ter muito cuidado com salvadores da pátria, com muita demagogia antes da eleição. Eu não sou candidato na próxima eleição, por isso não tenho nenhum problema de defender e defenderia, se fosse candidato também, algumas ideias, mas principalmente o cuidado com a demagogia barata. E tem muito por aí. Tem muita demagogia barata por aí. Na hora todo mundo cuida dos aposentados, todo mundo não quer aumentar imposto, todo mundo quer dar emprego, depois que se elege, aí os aposentados... Tem senador que está ali há 20 anos se elegendo os aposentados, agora ele ressuscitou. Tem que ter cuidado. Olha, a perspectiva de Porto Alegre, eu acompanho já há um bom tempo isso, brigadeiro, começa o ano com um déficit de 700 milhões de reais. Eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ontem mesmo eu recebi essa peça. É uma coisa de chorar. Voltamos ontem e isso é um drama. Se não fizermos nada, nós vamos virar Grécia, a cidade de Porto Alegre. Pois é. Ponto final do professor Francisco. Não virar Rio Grande do Sul. Professor Macho. Hoje foi
julgamento pelo plenário do TCE a representação do procurador de contas do Estado, nosso colega aqui nessa mesa, Geraldo Dacamino, que pede a suspensão desse processo traumático que tumultua a sociedade rio-grandense desde o final de 2016, quando, num ato de grande insensatez, o governo Sartori avançou sobre instituições de arte, ciência, cultura, educação e conhecimento técnico aplicado, que estão ligados ao desenvolvimento agrário, ao desenvolvimento industrial, à proteção do meio ambiente, à comunicação pública. Bom, e o que é pior, que se evidenciou nesse processo, que foi o que levou o Dacamino a produzir essa moção. Consultou o Piratini diversas vezes para que enviasse os dados que levaram a esse planejamento tão grave, que colocava por terra fundações de grande histórico, de grande impacto social no Rio Grande do Sul. Então, queria saber, o Dacamino, que estudos do benefício orçamentário, da suplementação dos serviços ali oferecidos, das questões patrimoniais envolvidas, porque tem inclusive museu em pauta, Jardim Botânico, Museu da Fundação Zoobotânica, atingidos. Nenhuma resposta veio do Piratini, porque, sabemos todos, foi um arroubo imprudente, insensato. O plenário, intimidado por Gilmar Mendes, preferiu não se manifestar, à espera de que o STF leve a pleno a liminar que ele concedeu há poucos dias e que colocou em suspenso um processo que vinha evoluindo aqui. Agora, a sociedade rio-grandense, reitores, cientistas, artistas, educadores, jornalistas e o povo como um todo, basta conversar com o motorista de táxi, com o atendente, com quem quer que seja, está contrariado com essa decisão. E o governo deveria ter a prudência de recuar, de fazer algo pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul e não pelo contrário disso, que é destruir o que há de positivo. O ponto final do Brigadeiro Raul Dias. Bom, o meu ponto final eu vou deixar bastante leve, mas eu queria deixar 2 grandes abraços. Ao Anatório Bondarczuk e a Ana Maria Sguise, que são 2 permanentes amigos que interagem comigo na página do Brigadeiro Dias, na página pública do Facebook. E nós estamos realmente num momento de discussão, como hoje ocorreu aqui na nossa bancada. E eu faço isso muito na nossa página, nós trocamos ideias, e essas 2 pessoas, certo, estão sempre interagindo lá. Eu faço o meu agradecimento de público por essa interação e a oportunidade, certo, de tê-los, certo, como meus colaboradores, certo, lá na nossa página. Ok. Brigadeiro, produtos Zezé. Muito bom. De Pelotas. Vereador Denilson Sequim, produtos consagrados. Professor Marshall. Eu gosto muito desses produtos. Eu também. E o doutor Nestor Hein. Se me permite só aproveitar o ensejo, mandar um abraço para o meu caseiro Roberto, que pediu para eu mandar esse álbum. Então está enviado. Então, Doutor Hein, 30 segundos para o senhor responder uma pergunta e depois encaixar 1 minuto com o ponto final. Gostaria que perguntasse ao senhor Nestor Hein como está a negociação entre Grêmio e OAS para a compra da gestão da Arena. Obrigado, Beto, de novo, o Hamburgo. Essa finalização desse negócio, que aguarda-se também com isso a demolição do Estádio Olímpico, que sangra aqui, que causa um grande sabor. Primeiro a nós gremistas, depois a própria cidade que quer essa paisagem integrada, não é? Ela está dependendo de um banco para que ela ocorra e é uma turrice que não tem sustentação Caixa técnica. Federal. E eu em um determinado dia autorizado pelo presidente, eu vou dizer qual é o banco, não é a Caixa. Não é a Caixa. E o segundo ia dizer o seguinte, só para prestar uma informação, né? O Gilmar Mendes deu sinal verde para o Estado do Rio Grande do Sul agir em relação a demissões, não tem nenhum valor liminares que foram expedidos depois, que não tem processo novo. O Gilmar Mendes deu um sinal verde para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu não estou fazendo juízo de valor, só estou prestando uma informação. Aí sim, uma opinião, né? O Dacamino não precisa pedir informações para o Palácio, né? É só ele ler a transparência. Não, é só ele ver o seguinte, nós não pagamos mais professores, o Estado está quebrado, está falido. Agora é o seguinte, o que se pode discutir, aí sim, aí entra
as conveniências do que é que deve ser agora. Que o Estado do Rio Grande do Sul vai para... Tu lembrou do para a Grécia? Não tem nenhuma dúvida. O Estado tá aqui. Não estou a favor, eu estou dizendo que tem que discutir as conveniências, né? Estamos chegando ao final do programa. Acabou. Estamos chegando ao final do programa. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Agradeço muito a participação dos convidados, a sua companhia. Paulo Sérgio estará de volta amanhã, apresentando o programa de Canela, onde ele acompanha o 24º Congresso da Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Mais uma vez, muito obrigado a todos e boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.